Olá, nono ano, tudo bem? Então, eu sou o professor Dionísio e nós vamos trabalhar a aula desta semana. Vou dividir com vocês a tela para a gente saber o tema dessa semana, que é muito importante para nós. Então, essa semana nós vamos trabalhar a União Europeia e a questão migratória, ou seja, trabalhar a relação de imigrantes que vão para a União Europeia tentar uma vida melhor, emprego, coisas do gênero, e como é que é tratada essa questão da migração dentro destes países que compõem a União Europeia? Vamos lá, então? Bom, nós temos que entender que, no passado, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 47, foi criado o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano que pensou em reestruturar a Europa no pós-guerra. A Europa estava bastante destruída, né? Ou seja, ela foi muito avariada, muito atacada durante a guerra, então havia muitos destroços, a economia estava quebrada, ou seja, os países estavam destruídos. Então, os Estados Unidos criou um plano de recuperação, muito dinheiro foi investido, né? Inglaterra, França, Alemanha, Itália, muitos países pegaram esse dinheiro e reconstruíram seus países. Só que aí faltava o quê? Faltava mão de obra. Eram poucas as pessoas adultas saudáveis que estavam na Europa. Então, precisava de mão de obra. O que os países europeus fizeram? Foram até os vizinhos da Ásia e da África buscar pessoas. Então, na Tunísia, na Argélia, no Marrocos, Líbia, em todos os países daquela região, foram convidadas pessoas para ir para a Europa para conseguir bons empregos. Ou seja, existia emprego, faltava gente. Então, essas pessoas que vinham de outros países eram muito bem aceitas, muito bem quistas nos países europeus, porque eles precisavam dessa mão de obra. Bom, esse tempo de prosperidade passou. E aí, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a hostilidade dos novos tempos. O que é isso? Hoje, aqueles países lá, Argélia, Egito, Líbia, Síria, eles estão com dificuldades econômicas. Então, muitas pessoas estão saindo de lá para ir para a Europa tentar uma melhor vida. E hoje, o que acontece? Eles são hostilizados na Europa. Né? Tem o que nós chamamos de xenofobia. Todo mundo sabe o que é exatamente a xenofobia. Então, ou seja, eles não são bem quistos. Mas por quê? Porque hoje, teoricamente, os países europeus não precisam mais dessa mão de obra. Né? Logo após o fim da Guerra Fria de 90 para cá, houve uma estabilidade, uma estagnação econômica, agora os países europeus voltaram a crescer, mas nesses países da Ásia e da África houve uma estagnação e agora a economia desses países está denegrindo, ou seja, está diminuindo. Então está complicado em alguns países da Ásia e da África, complicado no sentido de arrumar emprego, a questão econômica em si. Então, essas pessoas tentam buscar uma melhor situação, melhor condição de vida na Europa, porque, é claro, a Europa é ali pertinho, né? Então, facilita o trânsito até lá. Só que chegando lá, eles não são bem aceitos, ou seja, em muitos casos não conseguem nem chegar. Né? Eles são barrados na fronteira, porque os europeus agora não querem mais essa mão de obra. Quando precisavam, eram bem-vindos. Agora que não precisam, não aceitam mais ou menos nesse sentido. Bom, como é que eles vêm? Então, nós temos algumas rotas. Uma rota seria saindo aqui, principalmente de Marrocos, indo pelas Ilhas Canárias, né? Para chegar na Europa. Uma outra seria aqui via o Mar Mediterrâneo Ocidental, aqui na região do Gibraltar, né? Que seria o menor caminho entre África e Europa. Um outro seria para o Mediterrâneo Central, ou seja, passa aqui no Mar Mediterrâneo, chegando no sul da Itália. Um outro seria indo pela Turquia, da Turquia até a Grécia, e da Grécia para o interior da Europa, e ainda do leste europeu, né, em direção à Europa Central. Então, são os principais caminhos, as principais rotas de migração deste povo que quer muito ir à Europa, mas não está sendo bem recebido. Bom, só que aí, esse é o caminho, legal, só que aí tem um problema. Vamos lá, já vamos entender isso. Olha só, eu tenho aqui dois quadros para a gente interpretar. Número de imigrantes em 2015. Então, na Alemanha, nós temos 12 milhões, é o país que mais recebe. A Alemanha é um dos poucos entre esses países da União Europeia que está de braços abertos, ou seja, que aceita ainda a entrada de imigrantes.
A Rússia, um pouco mais de 11 milhões, quase 12 também. Reino Unido, 8,5, França, 7,5 e ali por diante. Tá? Agora, detalhe, o Reino Unido foi o que mais endureceu devido ao Brexit, né? O Brexit foi um dos motivos, né? A saída da União Europeia deles, foi um dos motivos foi a questão da migração, da política de migração, e eles mais endureceram na política de imigração, ou seja, que menos querem a presença de imigrantes. Então, um número absoluto bastante grande. Percentualmente, os países que têm maior contingente de imigrantes são Luxemburgo, aqui, ó, 45,9, ou seja, quase a metade da população do Luxemburgo é imigrante. Suíça com quase 30, Áustria 17, Suécia quase 17, Irlanda 15, e aqui aparece a Alemanha com 14, ou seja, a Alemanha que tem o maior grupo absoluto, mas percentualmente representa pouco, né? Porque, claro, a população da Alemanha é maior. Bom, então, o que eu quero que vocês entendam seria isso aqui, ó. Olha a situação em que esse pessoal tenta atravessar o Oceano Pacífico, melhor, desculpa, o Mar Mediterrâneo, tá? Ou vindo pelo Pacífico também, pelas margens ali da África. Quando eles vêm pelo Pacífico, ou melhor, desculpa, pelo Atlântico, não é tão complicado. O problema está quando eles passam no Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo tem águas muito revoltas. Então, você pega um barco que caberia, digamos, 50 pessoas, você bota 200. Então, eles ficam superlotados, não vamos nem pensar, nem falar da questão conforto, e não existe, né? Então, para você pagar mais barato, você vem nessa condição, são horas e horas a fio, 2, 3 dias de viagem, para você chegar até a Europa nessa situação. E aí é muito comum acontecer naufrágios, como a gente pode ver aqui nesse bote, um bote inflável. Os caras são loucos, eles atravessam o Mediterrâneo um bote inflável. E aí, cenas como essa também são muito comuns. Pessoas que chegam mortas no litoral europeu, porque não conseguem suportar essa travessia. Então, a situação de risco é muito grande nessa travessia, porque, claro, né, gente, são travessias clandestinas, eles não vêm de avião na primeira classe, não vêm em cruzeiros marítimos, eles vêm em barcos clandestinos, às vezes quando é por terra, em ônibus clandestinos, né? Por quê? Porque eles são imigrantes ilegais. E aí, na Europa, a gente tem protestos como este que a gente pode ver aqui, ó. Em Bruxelas, em 2014, pessoas reclamando contra as medidas de austeridade e as questões trabalhistas. Por quê? Porque o governo está com dificuldade financeira, ele criou novas regras trabalhistas, o povo está reclamando disso, e essa austeridade faz com que se paga mais impostos, o trabalhador em si paga mais impostos, e automaticamente diminui salários, o que favoreceria a contratação de estrangeiros que aceitariam isso, né? Então a população vai para a rua protestar. Então, ou seja, uma celeuma social muito grande que a gente vê hoje nos países europeus. Bom, então, seria basicamente isso que nós temos para discutir nessa semana. Nós temos, então, essa questão da necessidade de mão de obra europeia qualificada, mas o que vai para lá hoje é a mão de obra desqualificada, vindo ali da região da Ásia e África, e aí automaticamente tem a xenofobia, a não aceitação dessa mão de obra, mas eles estão indo para lá não porque eles apenas querem, porque estão fugindo de uma crise maior em seus países. E aí, passando em situações muito complicadas, o trajeto entre os países, e muitos deles acabam pagando com a vida, né? Que é uma situação muito delicada, certo? Então seria isso por hoje. Um grande abraço para você e até a próxima semana. Valeu!